Durante os últimos meses, eu tinha um objetivo muito simples. Criar um canal de vídeos não era um sonho gigantesco, nem um plano para mudar completamente a minha vida, era um projeto que me fazia feliz. Eu gostava da ideia de registrar momentos simples, uma caminhada, um café, uma manhã tranquila, um treino, uma conversa. E pela primeira vez em muito tempo eu tinha encontrado alguma coisa que me dava vontade de aprender. Aprender a gravar, aprender a editar, aprender a contar histórias, e isso por si só já era muito especial. Porque não era apenas sobre produzir vídeos, era sobre construir um projeto que fazia sentido para mim. Aliás, se você gosta desse tipo de conversas sobre perguntas que atravessam a vida, pode se inscrever no canal. Isso ajuda esse vídeo a chegar a outras pessoas que talvez também estejam vivendo algo parecido. Durante bastante tempo isso funcionou. Toda semana eu aprendi alguma coisa. Cada vídeo ficava um pouco melhor do que o anterior e eu sentia que estava caminhando na direção certa. Até que de repente a ferramenta que eu usava deixou de funcionar. Na sexta-feira passada eu terminei um vídeo inteiro, mais de 20 minutos, dias gravando, dias editando, tudo pronto. Na hora de salvar, o projeto desapareceu. Naquele momento eu pensei que o problema era apenas técnico, e de certa forma era mesmo. Mas eu ainda não sabia que aquela seria apenas a primeira camada da história. Nos dias seguintes eu fiz exatamente o que outra pessoa faria. Procurei uma solução, pesquisei outros aplicativos, assisti vídeos, li fóruns, pensei até em comprar um computador, considerei trocar completamente o meu fluxo de trabalho, passei horas tentando descobrir como voltar exatamente para o ponto que eu estava antes. Porque eu não queria começar outro projeto, eu só queria recuperar aquele. E foi aí que aconteceu uma coisa curiosa. Sem perceber, toda a minha energia começou a girar em torno de uma única pergunta: como faço isso funcionar? Enquanto eu procurava uma resposta, a vida foi ficando menor. Eu passei o fim de semana pensando no problema, treinava pensando no problema, fui dormir pensando no problema, acordei pensando no problema, passei horas pesquisando soluções. E o projeto, que tinha começado como uma fonte de prazer, começou a consumir muito mais energia do que me devolvia. Foi quando eu parei e pensei: será que o problema ainda é o aplicativo? Ou será que alguma coisa dentro de mim já estava diferente? Existe uma diferença muito importante entre persistir e insistir. Persistir é continuar caminhando porque você acredita que aquele caminho ainda faz sentido. É o que eu estava fazendo com aquele projeto. Mesmo quando ele é difícil, mesmo quando demora, mesmo quando ninguém percebe o esforço. Insistir é diferente, é continuar gastando energia apenas porque já investimos tempo demais para parar. E essa diferença é muito difícil de perceber, porque quando a gente gosta de alguma coisa, de um projeto, sempre existe uma justificativa para continuar. Só preciso trocar de ferramenta, só preciso melhorar um pouco mais, só preciso investir mais um pouco, só mais essa tentativa. Durante alguns dias eu fiquei exatamente nesse lugar, e não era porque eu não gostava daquele projeto. Pelo contrário, era justamente porque eu gostava. Mas comecei a perceber que eu estava tentando recuperar uma rotina que já não me fazia sentido como antes. Curiosamente,
Eu não olho para isto como um arrependimento. Na verdade, ele deixou coisas bonitas para trás. Foi por causa dele que eu comecei a prestar mais atenção na luz que entra pela janela, na maneira como organizo a minha casa, nos pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Talvez eu não continue fazendo aqueles vídeos da mesma forma, mas o olhar que eles me ensinaram, isso ficou. Hoje essas luzes continuam acesas. A diferença é que eu não sinto mais vontade de pegar a câmera imediatamente. Primeiro eu quero viver aquele momento, contemplar. Depois, se fizer sentido, compartilhar. E eu acho que essa foi a maior mudança. O projeto não desapareceu. Ele apenas deixou de ocupar o primeiro lugar. Agora a vida vem primeiro e os vídeos vêm depois. E acho que isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. Às vezes acontece com um emprego, outras vezes com um relacionamento, com um hobby ou com um projeto pessoal. A gente continua porque lembra de como aquilo fazia sentido no começo, mas quase nunca para perguntar se ainda faz sentido hoje. Existe uma culpa muito grande em mudar de direção, justamente porque parece que todo o esforço anterior foi desperdiçado, só que talvez não tenha sido. Talvez alguns projetos existam justamente para nos transformar. E quando isso acontece, continuar não significa fazer exatamente a mesma coisa. Às vezes significa encontrar uma nova forma de seguir. E depois que cumprem esse papel, continuar insistindo neles como eram, não significa coragem. Significa apenas dificuldade de aceitar que nós também mudamos. E eu aprendi que quando tudo isso aconteceu, eu fiquei procurando uma resposta técnica, mas a resposta que encontrei foi muito mais pessoal. Eu percebi que gosto de criar, gosto de escrever, gosto de refletir, gosto de conversar. O que eu comecei a questionar não foi a criação, foi o espaço que aquele projeto estava ocupando dentro da minha vida. Porque existe uma diferença enorme entre construir um sonho e permitir que esse sonho ocupe todo o espaço disponível. Hoje eu não acho que aquele tempo tenha sido perdido, muito pelo contrário. Foi justamente aquele caminho que me trouxe até aqui. Hoje eu não sinto que abandonei esse projeto. Acho que ele amadureceu junto comigo, ele continua existindo, só que agora ocupa um lugar diferente na minha vida. Hoje eu ainda não sei exatamente como este canal será daqui a alguns anos e, sinceramente, acho que não preciso saber. O que eu sei é que eu não quero construir nenhum projeto que me impeça de viver a própria vida. Se um sonho começa a consumir toda a nossa energia, talvez a pergunta não seja como faço esse sonho funcionar. Talvez a pergunta seja, ele ainda combina com a pessoa que eu estou me tornando? Porque, às vezes, a decisão mais corajosa não é desistir de um sonho, é permitir que ele mude junto com a gente. Se essa reflexão fez sentido para você, deixa um comentário. Eu gosto de ler como outras pessoas enxergam essas mesmas perguntas. E se quiser acompanhar as próximas conversas, fica à vontade para se inscrever. A ideia é que este seja um espaço para transformar experiências em reflexões. Até o próximo vídeo.